Salve galera, aqui quem fala é o Dark no episódio de Ark Lost. E começamos aqui já o episódio com esse lindo amanhecer e nós temos hoje muita coisa para fazer. Inclusive acabei filmando uma coisinha que está rondando aqui perto da Ilha dos Herbívoros e eu vou mostrar para vocês no take que eu acabei fazendo há alguns dias. Olha só, essa aqui é a primeira vez que eu vejo isso. Está chovendo e está amanhecendo. Como vocês podem ver aqui, ó, o banco de areia está mostrando aqui, ó, vermelho. Que interessante, ó, na parte profunda está completamente azul e os bancos de areia dá para ver como é que está aqui, ó. E olha só o que eu encontrei. Vocês já viram ali o que está rondando aqui a dos herbívoros, né? Pois é, ó. Um Lady Whisk. Basicamente, se eu for aqui, provavelmente ele vai afundar o barco. Eu quero fazer esse teste, mas por enquanto não. Eu vou testar isso depois, tá? E como vocês viram aí, tem um Lady Whisk rondando aqui a Ilha dos Herbívoros. Eu até poderia testar se meu barquinho aqui, blindado, ele aguenta ou não o Lady Whisk, mas por enquanto eu não vou fazer isso. Todo o meu loot que eu tenho importante tá aqui nesse barco, então eu não posso fazer isso por enquanto, porque eu não remover tudo daqui. Aqui tem algumas coisinhas mais que eu acabei trazendo lá da minha antiga base. E também eu fui lá atrás do piteiro, eu fui lá e peguei um pouquinho de cristal para conseguir fazer algumas paias de estofa e tudo mais quando eu for construir a base. Hoje nós temos algumas coisinhas extremamente importantes para fazer hoje, são 3 delas, e uma delas é conseguir uma Cryopod. Para quem não percebeu aqui, eu tô com 91 chaves, ó, praticamente 100, então eu já consigo fazer uma Cryopod, só eu pegar mais alguns airdrops e conseguir mais algumas chaves na base da sorte. E tem mais algumas coisinhas aí que nós temos que ver e fazer. Eu acabei aprendendo alguns engramas em offline, apenas para me dar uma olhada quais são os materiais que requer para fazer. E um dos engramas que eu aprendi aqui, ó, foi a janelinha de estufa. E também, se eu não me engano, eu aprendi aqui a plataforma da árvore, porém que eu não posso fazer ainda. Cadê? Aqui nós temos algumas partes de estufa, acabei aprendendo, mas o que eu estou procurando aqui agora é o canudinho de seiva. O canudinho de seiva é um item que eu preciso fazer, já que demora muito para produzir seiva, e a seiva é utilizada para fazer aí receitas, como também é utilizada para fazer colmeia, kibbles e tudo mais. Aqui, ó, canudinho de seiva, nível 36, um pouco de parte de cimento e também metal. E já a plataforma aqui, ó, ela custa 600 parte de cimento. Atualmente eu estou com um probleminha, como vocês sabem, que é de parte de cimento, então eu não tenho como fazer muita. E eu vou ter que fazer apenas o canudinho. E eu estava pensando aqui em uma coisa na minha cabeça, que eu não sei se realmente vai funcionar ou não. Então vamos testar isso aqui na prática. E eu acabei fazendo aqui um pouquinho de parte de cimento, não é muito, mas é quantidade interessante. Eu também comecei a craftar já algumas coisas para me craftar uma base, para me fazer uma base. Apenas coisas leves aqui, ó, por enquanto, vou acumulando aqui aos poucos. E como eu vim dizendo para vocês, eu não posso gastar 600 por cimento apenas em uma plataforma, já que atualmente eu estou precisando bastante. Então eu vou fazer aqui apenas 2 canudinhos. E o que eu estou pensando em fazer? Como vocês sabem, nós conseguimos facilmente abrir o airdrop utilizando aí uma montaria. Estando montado no piteiro, só é chegar perto do airdrop e abrir. Então, pensando nisso, provavelmente dá para abrir também um canudinho. Eu vou upar aqui todos os pontinhos em vida. E como eu disse para vocês, ó, aqui na loja, nós temos a Cryopod à venda. Eu não olhei antes se a Cryopod aparecia aqui à venda, mesmo sem eu aprender a Cryopod, mas provavelmente sim. Aprender na Cryopod serve apenas para mim fazê-la no obelisco ou no airdrop, mas também custa chave, então é a mesma coisa. Vamos lá. Nós temos que passar pelo máximo de airdrops possíveis que nós conseguimos encontrar por aí, para tentar pegar aí algumas chaves e conseguir fazer uma Cryopod. Eu tenho que fazer uma Cryopod porque meus dinos estão na base antiga e eu preciso trazê-los para cá. Uma shot, para fibra, parasauro para escanear a área e tudo mais. Pensando nisso, eu estou muito curioso para ver as novas regiões do mapa de Island que mudaram e também os novos dinos, exceto a Rhinognata. Esse eu não quero nem ver, nem encontrar. Olha só. Já viu aqui a chave para fazer a Cryopod. Eu já posso fazer a Cryopod, mas eu não vou fazer agora não, vou voltar. Vou fazer quando eu voltar para a base, tá? Depois eu faço quando eu passar no obelisco. Eu estou muito curioso para ver como é que estão os novos ambientes que estão aqui no Ark, as novas criaturas, como é que estão os spawners. Então hoje nós vamos fazer um passeio aqui pelo mapa, em pontos específicos para dar uma olhadinha nas criaturas novas ou como estão o novo ambiente. Eu quero ir no vulcão, quero ir também no gelo e nos obeliscos. No gelo, provavelmente eu vou tomar um pouquinho de dano, mas eu consigo resolver isso parcialmente, entrando e saindo rapidamente sem morrer. Enfim, nós temos aqui na minha direita a caverna de lava, eu vou dar uma olhadinha ali, e nesse local aqui, ó, é um local que normalmente tem tatu.
Eu não estou vendo nenhum atualmente, mas possivelmente pode spawnar. Eu quero ir muito no obelisco verde e também no obelisco azul, para ver quais são os ingredientes a mais que no futuro precisarei pegar para talvez fazer. O obelisco verde já é no caminho da Redwood, então passando a Redwood também colocar esses extratores de seiva. Olha, pode ser que tenha Tlacoléu, pode, mas eu quero colocar esse extrator de seiva em um local de fácil acesso, bem na bordinha da Redwood, então provavelmente eu não vou encontrar o Tlacoléu. E aqui, ó, é a caverna de lava. Por enquanto, só olhar mesmo, então vamos partir diretamente para o obelisco verde. E finalmente estamos aqui no obelisco verde. Eu estou bem curioso para mim ver quais são os ingredientes a mais que ele pede para fazer aí os próximos bosses, tá? Não que eu pretenda fazer por enquanto, mas eu estou bem curioso para mim ver. Olha só, o modo normal aqui, que é o modo gama, é o que nós temos apenas os artefatos. Os outros aqui, ó. Ah, vai algumas coisinhas, ó. Veneno. Cara, isso aqui é bem curioso, tá? O que eu estou pensando? Para quem não viu o episódio passado, eu passei no obelisco vermelho e acabei vendo o que ele precisa para fazer os outros bosses. E acabei percebendo algumas similaridades entre eles. E quais foram as similaridades que eu percebi? Lá no obelisco vermelho, que está próximo da água, pede itens da água. Soteutes, vasilha e tudo mais. Aqui no obelisco verde, que é perto do pântano, pede itens do pântano. Titanoboa e outras coisas também. Será que o obelisco azul vai pedir coisas também? Lá próximo, provavelmente vai pedir braço de Rex. O que mais que tem perto do pântano? Espino. Isso é uma coisa bem curiosa, tá? Acabei de perceber isso. Provavelmente todos os obeliscos, eles pedem itens que estão relacionados às suas proximidades. O obelisco verde pede coisas próximo do pântano, já que está próximo do pântano. O vermelho, coisas da água. E o azul, coisas do gelo. Provavelmente é isso. Eu vou dar uma olhadinha depois só para confirmar isso. Aqui também costuma ter muito tatu. É o pântano aqui. Uma partezinha do pântano, vamos colocar assim. Pode ter rinognatas também, acabei de me lembrar, então vamos sair daqui. E eu quero colocar os canudinhos de seiva bem nessa árvore aqui, ó. Pelo que eu estou percebendo, nenhum tlacoléu foi avistado. Os airdrops que eu sempre priorizo são airdrops vermelhos, roxos e também aí os dourados. Porém, para pegar chave, qualquer um é válido, tá? Qualquer airdrop para pegar chave é válido. Mesmo que aqui tenha coisa ruim, eu só vou dar uma olhadinha. Se tiver coisa ruim, ele vai ficar aí até ele quebrar, ó. Tem uma BP de célula de alguma coisa ali, parecendo uma célula de megatério, será? Mas célula de megatério não vem em airdrop verde, muito menos uma célula azul ali. Pelo visto é uma célula artesão. Essa é de que isso aqui? Procoptodonte, é. Eu vou tentar colocar aqui, ó. Bem aqui mesmo. Um canudinho. 2 canudinhos. Para produzir esse seiva demora muito tempo, tá? Dá pra abrir? Ah, dá sim, ó. Então eu não preciso ter a plataforma ali da árvore para eu conseguir abrir ou não o canudinho. Então basicamente com o piteiro mesmo eu consigo farmar. Ainda bem, é a economia. Esse farm vai demorar um tempinho para acontecer. E aqui também é um spawn de castor. Pode ter casinha de castor e tudo mais, mas pelo visto não tem. Seguindo esse caminho na direita aqui, que é o córrego, também pode ter mais castor, só que eu não vou fazer esse caminho por enquanto. Olha só, aqui é a caverna central, pelo visto está muito mais limpo do que era antes, mais fácil de encontrar também, ó. O ambiente está muito mais limpo. E já estamos aqui próximo do vulcão. Eu sei que o vulcão está totalmente diferente, totalmente mudado, não serve muito bem mais para o farm de metal, como era antigamente, tão próspero. Mas a questão é que agora nós temos aqui o último boss do jogo. Se eu não me engano, é o Oversea o nome dele, eu não me lembro perfeitamente. Porém, como eu já estou aqui, eu vou dar uma olhadinha para ver quais são os itens também que ele utiliza para entrar no boss. Se seguir a mesma lógica, vai ser itens que tem aqui próximo, tá? Provavelmente alguma coisa aí que tem aqui próximo. Mas como é o último boss, acho que vai ter algumas coisinhas bem peculiares, bem complicadas. Enfim, como vocês podem ver aqui, a montanha está completamente reta praticamente, não é como era antes, que era cheia de metal por aqui. Cara, isso aqui é lindíssimo o ambiente, realmente o ambiente é lindo, tá? Um ambiente simplesmente maravilhoso. E aqui tem muito cristal, obsidiana, o metal é pouco, mas enfim. Para fazer o primeiro boss, como sempre, apenas as cabeças. Ah, tá. Olha só, braço de Carnotauro alfa e outros itens de alfa. Então aquele bracinho que eu peguei daquele Carnotauro não era um bracinho normal. Eu não li, tá?
É por isso que eu não me lembro que era um braço alfa. Aqui, ó, todas as criaturas alfas, basicamente. Tem que matar uma de cada das criaturas alfas para você conseguir aí fazer o último boss na dificuldade mais complicada, né? Que é a Caverna Tech. Após matar aquele Carnotauro alfa, eu não li aquele bracinho. Eu apenas pensei que era um braço normal de Carnotauro. Eu nem sei se eu guardei na base, ou se eu acabei jogando fora. Tem que ver isso depois. Mas enfim, Carnotauro é um dos alfas mais fáceis de encontrar, então não tem problema nesse quesito. Olha, aqui é basicamente aquele local que nós estávamos no episódio passado. Ali na frente, ó, é onde tem a notinha e lá na frente é a pedra que eu matei o Carnotauro alfa. Nós temos ali o gelo. Ah, airdrop vermelho. Eu vou dar uma entradinha no gelo só pra ver aquele airdrop. Eu vou dar uma olhadinha nesse airdrop aqui, ó. E eu não vou ver o obelisco azul por agora. Eu quero ver primeiramente como é que está a minha vida. Pra ter garantia que eu vou sobreviver. Botinha. Botinha melhorada pelo visto, botinha de metal. Como é que está a minha vida? Ah, tá tranquilo. Eu não vou entrar no gelo agora, porque está de dia. E o gelo fica mais interessante à noite. À noite, eu vou dar uma olhadinha nesse obelisco aí. Quais são os ingredientes para fazer o boss do obelisco. O boss do obelisco, se eu não me engano, o azul é o macaco. Se eu não me engano é isso. O do verde é a Blood Mother, a Blumetrix, algo do tipo. E o vermelho é o dragão. Aqui no gelo nós vamos perder vida apenas de sobrevoar aqui próximo. Então eu vou me afastar o máximo possível. Eu vou voltar aqui à noite, porque aqui já é basicamente indo para a base, tá? Então eu vou voltar aqui à noite. E aqui no gelo, com o brilho ativo, fica muito claro. Então, de dia, tem que desativar o brilho aqui no gelo. De dia tem que desativar o brilho no gelo. Depois pode ativar nos outros ambientes. Nós temos aquela montanha que fica próxima aqui da caverna central. Eu quero ver se tem giga ou não. Também nós temos lá a montanha que antigamente tinha grifo, que é muito próximo da ilha dos carnívoros. Então, quero dar uma olhadinha nisso também. Se eu não me engano, na ilha dos carnívoros nós temos mais um na caverna. Sabia? Olha como vem. O lobo veio o Ivani correndo, meu Deus. Olha pra frente. Ah, tem um tiranos bem aqui, cara. Tá brigando? Tá brigando. Ah, airdrop dourado, não vou perder não. Ah, vai quebrar já o airdrop, peraí, 10 de vida. Airdrop dourado é o mais importante que nós temos aqui pra conseguir celas. Cela de quê? Dunkless Tales e outra coisa que eu não consegui ler. Dunkless Tales, cela dourada. Olha, mais de um tiranos aqui na bordinha do gelo. Cara, será que tem algum lobo aqui fácil aqui na borda do gelo? Tem, olha só. Interessante, interessante. Pelo visto aqui não tem nada, tá? Apenas alossauro. O Spore alossauro, pelo que eu percebi, tá bem fácil de encontrar. Tem muito alossauro agora. Não que seja alguma coisa ruim, né? Que é excelente. Vamos ver aqui. Aqui tem a notinha, se eu não me engano, da lontra. Eu quero renderizar o mapa hoje, né? Eu quero deixar o mapa já renderizado para quando eu for novamente explorar outros locais, já tem alguma criatura para me domesticar, já tem renderizado, não delegue e tudo mais. Então esse aqui é o momento perfeito para eu conseguir renderizar ele. Rex. Se eu não me engano, o Karcha, ele divide spawn com giga. Aqui no caso não tem nenhum nem outro. Ó. Se eu não me engano é isso. Vamos agora aqui na antiga montanha dos grifos. Nesse mapa que é o Dease, nós não temos mais grifo. Para ver se tem alguma coisa interessante. Aqui nessa montanha também é spawn de giga. E já está bem próximo da Ilha dos Carneiros, que é o que eu quero realmente ter uma olhadinha. Já estamos aqui na base da montanha. Tem vários argentáveis por aqui, ó. E tatu também. Esse local é um local parcialmente seguro, apesar que spawnam muito alvo por aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha como é que tá o nível das criaturas aqui. Nível baixo. Antigamente, eu costumava frequentemente domesticar argentados na Redwood. Eu não sei como é que está o spawn lá atualmente, mas para entrar lá não é complicado. Pode aparentar que sim, mas não é.
Só é utilizar o piteiro para sobrevoar as copas da Redwood e entrar naquela montanha central por cima, já que lá não tem árvores próximas. Então não é problemático também domesticar Argentavis lá. A questão é encontrar um nível bom, porque ficar viva lá provavelmente ela não vai ficar. Já que ela morre facilmente. Opa, olha o que temos aqui. Você quer um Karcha, na verdade é um Giga. É, nível interessante, ó. Nível interessante. Raramente nós encontramos Giga nível bom nesse mapa aqui. Já seria algo agradável, mas por enquanto não. O problema aqui é não nerfar o spawn, né? Tentar fazer uma construção, depois quebrar a construção para deixar o spawn livre. Olha só quanto é Alossauro. O Alossauro tá tendo bastante. Acho que não tem nenhum giga aqui pra baixo não, provavelmente não. A Ilha dos Herbívoros, quer dizer, a Ilha dos Carnívoros já é aqui mais Alossauro, já é logo aqui à frente. Inclusive a Ilha dos Carnívoros é uma das melhores ilhas que nós temos para ficar fazendo farm XP e tentar forçar a spawnar alpha. É como vocês sabem, sempre ficar matando as criaturas é um ciclo infinito de renovação de criaturas. Então você pode ficar matando várias e várias criaturas para tentar forçar a spawnar aí uma criatura alpha. Inclusive, eu não vi nenhum titano ainda nesse mapa, mas aqui também na Ilha dos Carnívoros também é spawn titano. Lá no meio do vulcão, entre o vulcão e a caverna central também é spawn titano, entre aquela montanha lá. Então nós temos vários e vários aqui spawners de titano, apesar que eu não encontrei nenhum até agora. Aqui, ó, que é a Ilha dos Carnívoros, também pode spawnar titano, Rex Alpha e várias criaturas. Não só aqui em cima, mas aqui embaixo também, na água. Pode spawnar tubarão alfa e muito mais. Então, criaturas alfas aqui perto é bem interessante de encontrar. Não que seja fácil, tá? Tem que limpar a área também, fazer muitas coisas. Tem até um airdrop aqui, acho que é azul. A questão do airdrop não importa muito, como eu já expliquei para vocês. O airdrop cai qualquer cor. Basicamente, o local de queda é sempre fixo, mas a cor que ele vem sempre se altera. IP de lance medieval e calça de guile. Até agora nada demais. Até pensei que eu poderia encontrar algum raptorzinho aqui alfa, porque raptor alfa é o alfa mais banal para se encontrar. Mas pelo visto nada. Até agora nada. Pode ter Rex alfa por aqui também. Na verdade não tem nenhum Rex aqui ainda. É porque é a primeira vez que eu venho aqui, né? Tá tudo spawnando por agora. Aqui, ó, é a nova caverna que nós temos, como vocês podem ver. E aqui nós temos aqui algumas notinhas. Aqui tem a caverna, ó, que eu não vou entrar por agora. Eu nem me lembro qual o nome dessa. Isso aqui é um alfa? É o tamanho do alfa pro tamanho do normal. Qual o nível? Vixe, brincadeirinha isso aqui, ó. Brincadeirinha. Vou farmar aqui item de graça. Item XP. Olha só a diferença do tamanho do alfa pro normal, cara. Chega a ser engraçado. A diferença é gigantesca, gigantesca. Para matar o Carnotauro ali, como ele tem pouca vida, tudo que me resta é paciência. Como vocês podem ver, eu não trouxe nenhuma flecha, eu também não vou perder tempo craftando flecha. E eu tenho aqui o piteiro. O piteiro, nós temos aqui o ataque parafuso dele, que é a rotação, causa um dano interessante. E temos o ataque básico dele também, que é a bicada. Vamos ver o dano do parafuso aqui. Eu só tenho que evitar o dano recebido. Eu não posso receber muito dano. Não vale muito a pena ficar utilizando o parafuso. Tem que ser na base da bicada mesmo. Morde e volta aqui e pousa. O Carnotauro está praticamente morrendo aqui, tá? Tudo na base da paciência, como eu disse pra vocês, dá certo. Como eu não trouxe nenhuma flecha, vai demorar um pouquinho mais porque o piteiro causa pouco dano. O ataque parafuso do piteiro não vale a pena utilizar. Gasta muita estamina, o dano é baixo e além do mais fica um pouco vulnerável. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aliviar um pouco o peso do piteiro. Cada vez que eu jogo tudo no chão, ó, fica 30 minutos mais ou menos aqui. Deixa eu ver. É isso mesmo. 30 minutos para a bolsinha sumir. Por que eu fiz isso? O piteiro, se ele ficar pesado, ele vai morrer para os outros carnotauros. Então eu vou tentar aqui matar esse alfa. Certamente quando eu matar esse alfa, meu inventário vai encher de carne, encher de loot. Então certamente o piteiro ficaria pesado. E basicamente é assim, ó. Bate no popô dele, dá uma, duas batidas aqui, ó. Sobrevoa. Eu tomo algum dano algumas vezes, mas essa aqui é a maneira mais eficiente que nós temos, ó. Bateu, sobrevoou,
Novamente, repete o mesmo processo até chegar ao ponto de quase matá-lo. O dano assim, ó, pode parecer pouco, mas como eu consigo fazer isso mais vezes do que o parafuso, como consequência, consegue acumular um dano a mais. O parafuso causa mais ou menos 100 de dano de uma única vez, mas eu fico vulnerável a golpes e também gasto mais estamina. Já essa batidinha aí, ó, é mais seguro, mais tranquila, demora um pouco mais, mas tudo que eu preciso fazer é isso aqui, ó. Pra matar esse alfa. Bate e sobrevoa até conseguir. E pronto, até conseguir abatê-lo. Peguei ali pelo visto 2 picaretas e algumas coisinhas mais, e olha só o inventário do piteiro, 100% cheio. Pois é, ainda bem que eu deixei todo o loot aqui, ó, pra garantir que ele não ficasse pesado. Apenas prime, couro, coisas inúteis. O que eu peguei aqui, ó, 2 picaretas, um arco, um bracinho de Rex Alpha, Rex não, Carnotauro Alpha, um crânio de Rex, uma picareta aqui melhor, azulzinha. Pelo visto só isso mesmo, um arco e 2 picaretas. O XP aqui, o XP é bem interessante, tanto pro piteiro como pra mim, até porque eu tenho um pet aqui, então provavelmente tem um pouquinho de XP pro pet aqui. Vamos ver? Olha só. Calma. É bugado esse pet, toda vez que eu tento clicar nele, ele nunca vai como é pra ser. Calma aí. Bora, pet. Olha só, ganhou um pouquinho de XP, se eu não me engano ganhou 2k, não foi? Tava com 8k, foi pra 2k aqui agora de XP. E bom, Ilha dos Carnívoros foi visitada com sucesso. Vamos dar uma passadinha aqui agora no Lago Oculto, para ver se tem alguma casinha de castor e tudo mais. Caso tenha, eu vou tentar coletar, mas tem a questão do peso, então eu não vou tentar mais, ó. Tô muito pesado. Tem umas coisinhas que possivelmente eu possa jogar fora aqui, ó. Porém, eu sou um pouco fanático por loot, né? Isso complica um pouco a história. Eu acho que eu vou ter que voltar pra base pesado mesmo. A base da paciência. Eu vou jogar por fora nada não. Enfim, vamos passar ali diretamente no Lago Oculto. Depois que eu passar no Lago Oculto... Ah, tem mais um spawn de giga lá no gelo, naquela primeira montanha. Talvez eu passe lá também. Nossa, que vergonha, hein? Airdrop roxo, que vergonha. Tem um airdropzinho roxo novamente aqui nos esperando. Será que vai vir outra coisa lixo aqui? Meu Deus, que brincadeira de mau gosto. Pelo visto tem vários e vários castores aqui. Mas como é a primeira vez que eu venho aqui, ó, eles começaram a renderizar por agora. Então provavelmente não terá nenhuma casinha, ó. Tem até um terezinho ali, ó, bonitão. Nível interessante? Não. Os castores, normalmente, eles começam a fazer a casa depois de um tempinho que eles spawnam. Ele começa a farrar um pouquinho de madeira, vai lá e spawna a casa. Aqui no Lago Oculto, eles podem spawnar várias casas, já que tem muito castor. Mas não é o caso por enquanto. Como eu vim dizendo para vocês, nós temos aqui a montanha, que fica aqui bem próximo, que é essa aqui, ó. Que é a montanha de gelo. Eu vou esperar recuperar um pouco da vida do piteiro para evitar problemas, mas a montanha, ela fica nessa direção aqui, ó. Praticamente chegando aqui na montanha já, a vida do piteiro recuperou um pouquinho, a minha também recuperou 100%. Essa montanha é aquela montanha que nós temos a notinha da Argentavis, se eu não estiver enganado. E essa aqui é a única montanha que nós temos que não é a do Belisco ali, ó. Aqui também pode ter giga, também pode ter Carchará, que é uma das criaturas que dividem spawn com giga. Ficou bem diferente, cara. As montanhas gélidas ficaram bem diferentes. O gelo é um local lindo, né? Ah, olha só, spawnou. Qual o nível? Ah, nível baixo. Mas é um Karcha, né? Como é que tá a minha vida? Minha vida tá baixa. Está anoitecendo. E o que eu vou fazer? Como eu falei pra vocês, eu prefiro vir aqui no gelo à noite pra vocês verem como é que é o gelo à noite. Eu quero recuperar a minha vida e voltar pra ver como é que está ali a questão do obelisco. Eu não vou fazer a viagem muito grande, então eu vou tentar traçar uma linha reta pro obelisco e lá dar uma olhadinha como é que está a situação e correr. Porque senão eu vou morrer congelado, obviamente. Então, vamos recuperar a vida ali rapidamente fora do gelo e já volto pra ver como é que está ali os itens que pede no obelisco azul. Agora sim, ó. Obelisco lindíssimo. Olha só como é que é o gelo à noite. O gelo à noite continua brilhando. Incrível esse aqui. É por isso que sempre
Jogar no gelo à noite é muito vantajoso para farmar, porque é a mesma coisa como se estivesse amanhecendo. É uma luz que a lua reflete no gelo, né, no branco, fica bem claro. Vai acabar aqui a estamina já, mas o que eu preciso é apenas ver o que ele quer para fazer ali os bosses. Eu não posso demorar muito tempo porque eu vou morrer. A roupa de quitina é uma roupa que ela aguenta um pouquinho a temperatura. Não é muita coisa não, mas aguenta. Já a de metal é um pouco complicado. Então essa aqui, hipoteticamente, é um pouquinho melhor que a de metal para questão de temperatura. Obviamente. Artefatos, padrãozão, né? É, olha só. Espino, tilacoléu, tubarão. É a mesma coisa, basicamente. Basicamente aquela teoria que eu fiz lá se confirma um pouco aqui. Já que ele pede coisas que tem aqui em volta. A minha vida tá praticamente acabando. E o que eu vou fazer é... Já tem mais ou menos uns 25 minutos que eu estou dando uma volta aqui pelo mapa, talvez um pouco mais. E talvez tenha produzido algumas seivas. Eu preciso de algumas seivas para me fazer algumas kibbles, já que vocês viram que eu peguei ovos lá na Ilha dos Herbívoros, então eu consigo fazer algumas delas. Então eu vou esperar aqui... Ó, redrop vermelho. Então eu vou esperar dar uma amanhecida aqui, recuperar um pouco de vida e passar na Redwood. Eu quero passar na Redwood para mim ver como é que está lá a questão da seiva e passar no obelisco verde para fazer a criopode. Airdropzinho vermelho caindo aqui, ó, só para garantir. Tem alguma coisa interessante? Chave, calça, o básico. Esperava que viesse uma cela, mas nunca é o que a gente espera, né? De volta aqui na Redwood, já amanheceu. Vamos ver como é que está aqui a coleta de seiva. Cadê os canudinhos? Aqui, ó. Eu não posso pegar muita coisa agora, já que eu estou muito pesado. E a seiva, eu não sei como é que é o peso dela, não me lembro se é pouco ou muito. Tem que tentar encostar aqui e abrir, ó. Calma aí. Agora é a missão um pouco chatinha, né? Que é acertar aqui a mira, calma aí. Ah, foi. Nossa, 29 já? Peraí, eu vou olhar o outro só pra mim ver. Como assim? Não tem muito tempo que eu saí daqui e já coletou 29 seivas. Mais 29. Caramba, interessante isso aqui, hein? Quer dizer que o farm de seiva agora está muito aumentado, está um pouco mais rápido. Deveras interessante. Vou voltar aqui depois para me pegar um pouco mais de seiva, já que o piteiro está praticamente morrendo tanto peso aqui. Vou passar aqui no obelisco agora o verde, apenas para craftar uma criopode. Eu consegui um pouco mais de chave do que eu esperava, e isso é muito bom, porque eu posso conseguir acumular um pouco mais de chave no futuro e fazer mais e mais criopode. Como vocês sabem, o login diário era para dar um pouco de chave, mas tem mais de um mês já que o login diário não dropa chave, e provavelmente eu vou receber uma bolada de chaves de uma única vez. Se isso acontecer, eu vou conseguir fazer a geladeira de criopode já, mas eu não posso posicionar. A geladeira de criopode é um item que você coloca no chão e não pode mais retirar, então eu não posso colocar a geladeira de criopode na base secundária. Mesmo que eu faça a geladeira de criopode, eu vou guardar um baú para utilizar quando eu fizer a base definitiva. Assim eu não vou ter problemas e nem vou precisar gastar mais 1000 chaves para fazer outra. Vamos aqui novamente chegar aqui no obelisco. Inclusive o obelisco ficou muito próximo do pântano, o pântano aqui na minha esquerda. Tem que sempre lembrar do pântano. O pântano aqui é o maior risco que você tem. E principalmente estando pesado. Porque pesado não tem nem como pensar em fugir. Olha, mais um pouquinho de chave. E aqui também tem alguma cela. Nada demais. Os airdrops até que estão um pouco generosos aqui, né? Vindo um pouquinho de chave. Apesar que eu queria ganhar mesmo era 100 chaves de uma vez. Pode acontecer, tá? Acho que o máximo de chaves que eu peguei de uma única vez foi 141, algo do tipo. Mas não é sempre que acontece. Por incrível que pareça, até que eu peguei muita chave hoje nos airdrops. Foram 10 airdrops que eu abri, mais ou menos. Eu peguei chave em alguns deles. Foi até que bem proveitoso, por incrível que pareça. Vamos agora chegar aqui no obelisco e craftar logo a criopode. Estou voltando para a base. E hoje simplesmente foi um dia muito produtivo. Consegui pegar um pouco de seiva que eu precisava para fazer um pouco de kibble. Consegui também ver as novas áreas e ver o Karcha e o Giga. O Giga, inclusive, tem um nível interessante, já que é muito difícil encontrar um nível alto aqui. Criopode na mão, consegui um pouco de seiva que nem esperava conseguir. Eu queria apenas colocar o canudinho lá para conseguir farmar e conseguimos explorar várias áreas do mapa e ver aí todos os obeliscos que eu não tinha visto ainda. Isso simplesmente foi magnífico e serviu para clarear a nossa mente. A criopode, quando você fica parado por um tempinho, ela começa a fazer animação.
como se fosse uma Pokébola realmente jogando a Criopod pra cima. Eu acho isso simplesmente magnífico. E agora que nós temos aqui uma Criopod, a evolução não pode parar. Podemos finalmente domesticar criaturas longe da base sem se preocupar, porque para levar pra base agora estamos 100% seguros. Então é isso, galera. O vídeo já ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal, comente e compartilha.